Nós estamos estudando, né, as cartas pastorais. Nós estamos na primeira carta de Timóteo, e vocês já tiveram algumas lições sobre essa carta, uma carta muito especial, que nos instrui, especialmente em relação às coisas da igreja, né? Ela vai nos orientando sobre muitos temas que são importantíssimos no nosso relacionamento, nas nossas atitudes, de como nós devemos lidar dentro da igreja. E hoje nós vamos falar, e vamos estar usando o capítulo 5 de 1 Timóteo, então você pode deixar esse capítulo aberto aí, e ele fala nesse capítulo 5, e nós vamos usar os 2 primeiros versículos do capítulo 6 também, nessa lição, sobre vários grupos na igreja, como nós devemos lidar, a responsabilidade que a igreja tem com esses grupos, especialmente no campo da exortação. Como esses grupos devem ser exortados, como a igreja deve lidar, qual a responsabilidade que a igreja tem com esses grupos, e nós vamos estar estudando exatamente isso, e é importantíssimo, porque são coisas do nosso dia a dia, e quando nós conseguimos lidar bem, né, com os grupos dentro da igreja, a convivência se torna mais harmoniosa, e esse é o objetivo nosso da igreja, termos uma convivência mais harmoniosa. Nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. Eu espero que você possa sair deste lugar com, né, esclarecimentos e com a cabeça totalmente voltada para isso que nós vamos estar estudando. E antes, eu queria estar pedindo que alguém estivesse abrindo no livro de Hebreus, capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano e do pecado. Então aqui, o autor de Hebreus diz que ninguém tem um coração perverso, coração cheio de incredulidade, coração mau, né? Mas pelo contrário, nós devemos ter um coração bom para exortar uns aos outros, exortar uns aos outros, e é exatamente o que Paulo traz aqui no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, e ele fala sobre isso aí, para que Timóteo possa ser instruído e instruir os outros também com a mesma palavra, né? Então, a exortação, a primeira coisa, nós precisamos entender o que é exortação. Muitas pessoas entendem completamente, acham que exortação é você chamar a atenção das pessoas. É claro, só chamar a atenção das pessoas. É claro que é chamar a atenção das pessoas em relação aos erros, aquilo que está, o caminho que está indo errado. Mas, acima de tudo, o entendimento que tem que ter na nossa mente é que exortação é encorajamento. Encorajamento. É você encorajar as pessoas a fazerem o que é certo, o que é correto. Você, no seu coração, não tem um sentido só de chamar a atenção de qualquer forma. Tem que ser chamar a atenção com encorajamento, com amor no coração. Quando nós exortamos, né, encorajamos as pessoas, aconselhamos as pessoas, mas nós estamos pensando no bem dela, nós estamos fazendo isso com amor, vai haver harmonia. Quando nós fazemos isso de forma dura,
sem pensar, eu quero resgatar esta vida, eu quero que essa vida ande no caminho certo, eu quero que tudo dentro da igreja aconteça da forma correta. Eu vou estar errando e vou acabar trazendo desarmonia em vez de harmonia. O encorajamento, a exortação é para que haja harmonia nos grupos, para que as pessoas entendam. Nós não podemos ver a pessoa indo num caminho mau, caindo num buraco e não falar nada. Está errado. Nós, como cristãos, nós temos que estar vendo que a pessoa está indo para um caminho, que é um caminho errado, ela vai cair num buraco. O que nós vamos fazer? Olha, você não pode ir nesse caminho, porque você vai cair no buraco. Eu quero evitar que você caia no buraco. Eu não estou falando com você, estou te aconselhando, estou falando com você apenas por falar. Eu quero que você evite um prejuízo na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual. É isso que eu quero, né? Esse deve ser o tema na nossa mente quando nós olhamos o que Paulo descreve aqui para Timóteo. E Timóteo, como nós já estudamos sobre isso aqui, era um jovem pastor, muito experiente já na vida cristã, porque ele viajou, fez viagens missionárias com Paulo. Ele estava, quando Paulo escreve isso aqui para Timóteo, ele estava pastoreando a maior igreja daquele tempo, que era a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, para vocês terem ideia, calcula-se que ela tinha cerca de 600 mil habitantes, uma cidade muito grande para aquele momento, né? 600 mil, o dobro de Valadares. Era uma cidade grande, uma cidade que a igreja estava crescendo de forma assustadora, uma cidade que existia o templo da deusa Diana, nós estudamos sobre isso aqui, né? E que as pessoas estavam sendo resgatadas da idolatria, e que a palavra de Deus nos diz que eles, no livro de Atos, que eles queimavam livros e livros, destruíam os seus ídolos, em função de converterem ao Senhor. Então, uma igreja que era uma igreja grande, e uma igreja que certamente tinha muitos problemas que precisavam ser resolvidos, e vários grupos que precisavam de um cuidado muito especial. Então nós precisamos entender, né, o contexto, mas entender que também essa palavra foi escrita para nós, nos nossos dias, para que nós estivéssemos também trabalhando com os grupos dentro da igreja, entendendo esses grupos, exortando, aconselhando, fazendo da forma que deve ser feita, né? Então aqui, eu gostaria que nós começássemos a ler, né, no 1 Timóteo capítulo 5, comece a ler aí no versículo 1, por favor, quem está com o microfone. Está desligado? Som. 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exortai-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Até aí. Então, não repreendas, Paulo está começando a exortar, aconselhar a Timóteo, que era um jovem pastor, a repreender. Mas como que ele devia repreender, né? De forma correta. Não repreenda ao homem idoso, antes exorta como pai, aconselha-o como o pai, fala com ele como um pai. Então, ele está dizendo que as pessoas que são idosas, você não pode exortar de qualquer jeito, né? Que eles têm a vida,
a experiência, muitas coisas importantes. Às vezes são novos na fé, precisam de aconselhamento para corrigir, para ele não ir para um caminho errado, mas nós temos que ter o cuidado de chamar a atenção como pais. Aqui mostra, né, o respeito que nós temos que ter pelos mais velhos. Respeito, que é uma coisa que na nossa sociedade do Brasil é uma coisa que não acontece, mas a igreja ela tem a obrigação de ensinar. Que hoje a gente vê as crianças, os filhos não estão respeitando os pais, e os pais riem quando o menino chuta ele, quando desobedece, que bonitinho. Tem que ensinar a criança a respeitar, porque depois ele não vai respeitar ninguém, não vai respeitar na escola. Hoje o desrespeito aos professores, o desrespeito, né, às autoridades. Então as pessoas têm que aprender, e nós como cristãos, nós temos que aprender isso, a questão do respeito às pessoas. E aqui Paulo fala, olha, você, Timóteo, você tem experiência, você conhece a palavra, você é instruído, etc. Mas quando você for exortar, não é que ele não tinha que exortar, deixar o idoso de qualquer jeito. Não, você vai exortar, mas você vai exortar como você exorta o pai. Como é que você faz com o seu pai? Deveria fazer, respeitando o seu pai. Como é que você vai falando com o pai? Vai gritando com o seu pai? Você vai falar com ele? Não, de forma nenhuma, você tem que ter respeito pelo seu pai. Então, automaticamente, então isso é uma coisa importante para a gente ensinar os nossos filhos a respeitar. Por que o respeito está acabando nas famílias? E às vezes os adolescentes, os jovens não respeitam os mais velhos, zombam dos mais velhos, porque eles não estão aprendendo isso em casa. Em casa. Antigamente, o que acontecia? O maior bife era de quem? Hein, gente? Do pai. Hoje é de quem? Do menino. O menino chora. E eu quero o maior bife. Então, para respeito, não aprende. As coisas mínimas. Coisas mínimas. Que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Porque dessa forma eles começam a respeitar os pais dentro de casa, né? Hoje, quem comanda a casa são quem? Os meninos. E é a verdade. Então aqui Paulo, ele está dizendo como é que tem que ser a repreensão do idoso. Porque se nós respeitarmos, se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, para as pessoas, isso vai trazer bênção para toda a nossa sociedade, isso tem que existir. Oi. Sim, e os pais dão razão. O menino desrespeita o professor, eles dão razão, porque não há respeito dentro de casa. Porque se você ensina em casa, não, você respeita o seu professor, ele é autoridade lá na sala. É claro que respeitar não quer dizer que vai concordar com tudo que o professor fala. Nós temos que ensinar os nossos filhos a pensar também, a raciocinar. Quando vier alguma coisa errada, eles questionarem, mas com respeito. Até quando você vai questionar é com respeito, porque o professor é autoridade. Se for uma coisa de imposição sobre um conceito que nós ensinamos, nós temos que trazer isso para a gente, e nós como pais ir lá na escola e falar, olha, está ensinando isso para o meu filho na aula, na sala de aula, e eu não, mas nós temos que ensinar os filhos a respeitarem os professores, enfim, todos os mais velhos. Aí ele diz aqui, aos moços como a irmãos, aos moços como irmão. Então está ensinando Timóteo ali, aos que são da sua idade, os que são moços, ou mais moços que você, como irmãos. Como é que você corrige o irmão? Querendo o quê? O bem dele, que ele não caia no buraco. Então você vai aconselhar, você vai exortar.
Então é preciso, nós precisamos. Está indo para o caminho errado, vamos aconselhar. Está indo, não está certo isso, a Bíblia diz diferente, você não pode fazer isso. E a disciplina existe e tem que existir na igreja, quando as pessoas estão indo por caminhos errados, né? Aí ele diz ainda, as mulheres idosas como a mães, continua dizendo, respeito. Como é que você faz com sua mãe? Como é que você exortaria a sua mãe? Então você tem que ter o respeito. As moças como irmãs, com toda a pureza. Então a exortação às moças tem que ser com toda a pureza. Então, ensinando a Timóteo a tomar cuidado também com o sexo oposto ali, né? E nós temos que ter esse cuidado com o sexo oposto, tem que ser puro, a gente tem que ter a mente pura, o jeito de tratar de forma pura, para que não haja tentação de Satanás. Então ele está exortando aqui, para que haja essa harmonia, e para que todos possam exortar mutuamente, como nós lemos lá em Hebreus, que nós devemos nos exortar mutuamente, porque talvez, gente, vai ter momentos que eu posso estar falhando, e alguém vai ter que também estar me exortando, me aconselhando, me encorajando, falando, pastor, acontecendo isso. Nós vamos analisar, porque às vezes tem coisas que eu não estou vendo e que outra pessoa está percebendo, e por isso que a Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros, e nós vamos chegar lá nos presbíteros, nos pastores, nos anciãos da igreja, que presbíteros, lá na língua, né, significa ancião, aquele que governava a igreja, ou pastor, ou bispo, ou presbítero, seja o que for o nome, é aquele que estava na direção da igreja, né? Nós precisamos estar tomando esses cuidados, né? Então nós vemos aqui, então todo cristão, ele tem essa responsabilidade de exortar, e a forma que nós temos que exortar é muito clara na palavra de Deus, e a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão do respeito, de como nós vamos estar aconselhando as pessoas, chamando a atenção das pessoas, encorajando as pessoas a ir para um caminho que seja um caminho correto. Então nós precisamos pensar sobre isso. Abre aí Efésios 4, 29. Por favor, alguém leia. Está com o microfone? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação. Então a nossa palavra tem que ser para edificação das pessoas. Isso nós temos que ter em entendimento, quando nós vamos aconselhar, exortar qualquer pessoa, e aqui está falando de um grupo geral, né, da igreja, os idosos, as idosas, os que são mais jovens, todos podem ser exortados, mas da forma correta, com respeito, com cuidado, com amor. Quando nós colocamos o amor na frente da exortação, do aconselhamento, do encorajamento, as coisas funcionam, porque você está agindo com amor. Outra coisa que é importantíssima na hora do aconselhamento, da exortação, é o momento certo. Nós estamos fazendo isso no momento certo. Um bom conselho, no momento que a pessoa está estourada, está agitada, vai adiantar muitas vezes? Não. Tem que esperar baixar a poeira, para depois você chegar naquela pessoa. Então, no calor da discussão, muitas vezes é um bom conselho, mas não vai trazer o mesmo efeito de quando
Não, vamos acalmar, vamos orar primeiro, vamos pensar e depois sentar para conversar. No calor da discussão, muitas vezes um bom conselho vai trazer separação em vez de coisa boa. Aí, ele começa aqui a falar no versículo 3, e nós vamos ler, para um outro grupo, que nós temos que pensar nisso e aconselhar uns aos outros, e como nós vamos lidar com esse grupo, que é o grupo das viúvas. Grupo das viúvas. Como é que lida? Então, o apóstolo Paulo vem exortando Timóteo ali. Os historiadores, os teólogos, dizem que na igreja de Éfeso, tinha aproximadamente, isso é no campo das ideias, gente, a Bíblia não diz isso, os teólogos, os historiadores, aqueles que estudam, existiam cerca de 1.500 viúvas, 1.500 viúvas. Por quê? Os homens iam para a guerra, as pessoas morriam mais jovens, e normalmente os homens que iam para o campo, que pegavam as pestes, enfim, morria muito mais homem, como continua morrendo muito mais homem do que mulher, né? O bicho difícil de morrer é tal da mulher. Mas, enfim, 1.500 viúvas. Então, Paulo começa a tratar com Timóteo como é que deveria lidar. E até hoje, isso serve para a gente saber lidar com o grupo de viúvas que existe na igreja. E diferente de hoje tem muitas viúvas que elas são amparadas pelo benefício do esposo. Por exemplo, ele aposentou lá e elas são beneficiadas pelo benefício do seu esposo. Não existia previdência naquele momento. Ficava viúva, se não tivesse uma família, estava desamparada. E a igreja que tinha que amparar. Então aqui está aconselhando, por isso nós temos que exortar uns aos outros e entender bem. Comece a ler o versículo 3 aí. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, aqui o apóstolo Paulo dá uma orientação para Timóteo, para colocar uma ordem, e as situações de cada igreja, e no Brasil,
existe diversidade, e no mundo existe diversidade. Vamos dar um exemplo aqui. Lá em Uganda, nós tivemos aqui o grupo Watoto, aqui na igreja, e que lá a guerra deixou muitos órfãos e viúvas. Muitos órfãos e viúvas. Situação talvez parecida com a igreja de Éfeso, que Paulo está descrevendo, que talvez até pior, né? E ali, a igreja criou uma estrutura para que pegasse essas viúvas da guerra, treinasse essas viúvas, que elas tomassem conta de 8 órfãos ali para resolver. Foi uma solução que Deus deu para aquele grupo de missionários que estão ali em Uganda. Aqui Paulo também está dando uma instrução para aquele momento ali, mas que tem princípios básicos que são norteadores da igreja de uma forma geral nos dias de hoje. Nós precisamos entender o contexto daquele momento, né? E também entender que alguns princípios são princípios que até hoje nós temos que carregar conosco. E nós vamos falar um pouquinho desses princípios. Primeira coisa que Paulo coloca: o que essas viúvas elas faziam na igreja? Elas eram as mulheres que eram intercessoras, que tomavam conta da limpeza da igreja, que colocavam as coisas em ordem na igreja, elas tomavam conta de uma forma geral. E nós vemos que lá no livro de Atos, o capítulo 6, quando foi instituído os diáconos, foi exatamente para tomar conta de quem? Das viúvas. Das viúvas. Eles viram que estava tendo problema, porque as viúvas dos judeus estavam sendo bem tratadas, e as dos gregos, os helenistas, vamos dizer assim, os gentios, não estavam sendo bem cuidadas. E aí eles instituem os diáconos para tomar conta, para que os apóstolos continuassem na sua vida de oração, na pregação do evangelho, porque aquilo ali estava tomando um tempo enorme deles. E aqui Paulo, como na igreja de Éfeso estava tendo muitas viúvas, então ele fala, Timóteo deve falar: não, estou tendo um problema aqui de assistência social para as viúvas, etc. E Paulo começa a colocar ordem. Então ele fala assim: olha, primeiro, que para você ter uma mulher como viúva, que ela tem que ter 60 anos. Isso é uma realidade hoje? Nossa, não, o contexto é diferente. Ele tenta colocar uma ordem. É lógico que tivesse uma ali que tinha 59. Ele põe uma idade, mais ou menos, aqui, escrevendo para Timóteo, para colocar uma ordem. E nós temos que pensar sobre isso também. Porque se uma mulher se torna viúva muito jovem, ela tem que, aqui como Paulo fala, tornou muito jovem, que ela procure se casar novamente, ter filhos, etc. Como está colocado aqui. Mas ter essa função, porque essas mulheres que eram colocadas nessa função de viúvas na igreja, e que recebiam o sustento da igreja, elas também tinham as suas funções dentro da igreja. Era como se elas estivessem trabalhando também na igreja, e elas recebiam a assistência da igreja. Então nós temos que ver o contexto da situação e colocar a ideia para os nossos dias hoje. Então os nossos dias, nós vamos dar assistência para quem? A viúva que for realmente viúva, que não tem quem a ampare. Agora, se ela tiver uma família, quem tem que cuidar da família da viúva? O que diz? A família, e não jogar para cima da igreja. Paulo começa a colocar ordem nas coisas. Então tem gente que pega, tem uma viúva na sua família, e tem condições de cuidar dessa viúva, de ajudá-la, e ele não ajuda e quer sobrecarregar quem? A igreja. Paulo é claro que quando ele diz isso, basta você olhar o texto. Então são princípios que nós temos que nortear a nossa direção, porque mudou completamente a situação e o contexto. O contexto hoje,
muitas das viúvas, elas têm a sua provisão financeira, são viúvas, mas têm sua provisão financeira, trabalharam, aposentaram, ou tiveram o esposo que faleceu, mas tinham um emprego, um trabalho, e elas recebem uma provisão financeira do governo hoje, porque existe uma previdência social. Então, o contexto é completamente, não existia naquele momento previdência social. Então nós temos que entender perfeitamente. Olha como são mal educados, passando com música alta na frente de igreja, é proibido, desrespeito, né? A sociedade desrespeitando as questões. Mas enfim, vamos continuar na nossa lição do respeito aqui. Então nós temos que ter um norte para nós lidarmos bem com isso. Quem que a igreja tem que dar assistência? Nós vamos olhar, a igreja tem que ter a sua assistência social, sim, né? Nós fazemos assistência social para os carentes, para os mendigos de rua, hoje, né? Nós trabalhamos com os mendigos de rua, nós fazemos assistência social para aquelas famílias que realmente estão passando por dificuldades, às vezes perdeu o emprego, estão numa situação difícil. A igreja, se souber, tem gente que quer que a igreja adivinha, não tem jeito de a gente adivinhar, mas se a igreja souber, vai dar assistência social para essa família. Interessante que aqui, ele coloca aqui, no versículo 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então tem pessoas que estão frequentando a igreja, que são viúvas, vamos dizer assim, mas que estão se entregando aos prazeres, e ela está morta. Então a igreja não tem obrigação, tem a obrigação de evangelizar essa pessoa para que ela se converta, mas a assistência social dela não. Paulo tira o encargo sobre os ombros de Timóteo, fala, aquela que está se entregando aos prazeres, está morta, ela precisa de Jesus na vida dela, não é de assistência não. Então, o apóstolo Paulo vai trazendo para Timóteo um norte, para que ele e toda a igreja possa ter uma noção. Então, as verdadeiras viúvas são aquelas, no versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então existe uma classe de viúvas que elas receberiam a assistência da igreja e estariam trabalhando, continuando trabalhando, porque elas já faziam isso, elas já exerciam a hospitalidade, elas lavaram os pés dos santos, né? Elas socorreram os atribulados e viveu na prática zelosa de boas obras. Então nós temos que ter o entendimento, porque a igreja tem a obrigação de dar o sustento, ajudar no sustento das viúvas que são verdadeiramente viúvas. As que têm família, nós temos que exortar a família a sustentar essa viúva, ajudá-la no seu sustento. A obrigação é de quem? Da família. Se a família é cristã, é crente, tem que ajudar no sustento daquela, para que não sobrecarregue a igreja. Porque qual a principal função da igreja? É assistência social? Não, é evangelizar. Essa é a principal. Claro, nós vamos evangelizar e fazer assistência social também, porque fé sem obras não é fé. Precisamos fazer. Mas o principal é evangelizar, porque o mais importante você dar comida é você levar o evangelho às pessoas para que elas sejam salvas. Não adianta, a gente podia sustentar todos os mendigos da cidade, levar sopa, ir nos morros, levar comida para os pobres, mas se a gente não estivesse levando o evangelho para essas pessoas, não tem função nenhuma. Jesus Cristo, quando ele falou para os seus discípulos irem
a função principal que eles tinham que fazer: pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. A obrigação principal da igreja é essa, é levar o evangelho das boas novas. É claro, atrás disso, nós fazemos assistência social, que é importante para a igreja fazer também, mas o principal é isso. Oi. Sim, tem que fazer assistência social também, né? Essa é uma obrigação da igreja, a gente tem que estar com esse pensamento. Mas a gente não pode pensar que nós vamos sustentar o mundo inteiro de comida, mas nós podemos levar o evangelho a toda criatura, onde nós formos, nós temos que levar o evangelho de Jesus Cristo. Então, em relação às viúvas, existem esses norteadores que são importantes. Família cuida das suas viúvas. Igreja cuida das viúvas que são verdadeiramente viúvas. Viúvas mais jovens, que elas voltem a trabalhar, a pensar na vida, porque aqui é muito claro, porque se elas vivem ociosas, elas vão ficar andando de casa em casa, e vão ser tagarelas, porque não são verdadeiramente viúvas, aquelas que têm essas recomendações que o apóstolo Paulo coloca aqui, que vão estar ajudando também no trabalho da igreja, né? Porque elas vão trabalhar na igreja, vão estar não só tendo sustento, mas vão ser úteis na igreja. A gente tem que ensinar que essas verdadeiras viúvas, elas também façam a obra de Deus. Ah, sou viúva, coitadinha. Não, você não é coitadinha, não. Você pode trabalhar para o Senhor, você pode ajudar na parte de visitação das pessoas mais carentes, ajudar os santos. Você ainda pode ser útil na igreja. Então, que possamos pensar sobre isso. Agora vamos para um outro grupo, que é importante também na igreja, que é a partir do versículo 17. Alguém, por favor, leia. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem, bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois as Escrituras declaram: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus e os anjos eleitos, que aguardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continue a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, da mesma forma também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não sejam, não podem ocultar-se. Então está falando aqui agora num grupo de liderança, presbíteros. Então, aqueles que estão na liderança da igreja. Então, agora, alguns cuidados especiais. Como é que vamos lidar com esse grupo, né?
a igreja, como a igreja vai lidar. Então, Paulo traz aqui, porque Timóteo, você pensa bem, a igreja de Éfeso, 600.000 habitantes existiam ali. Então, a gente não sabe o tamanho da igreja, mas era uma igreja grande, que se tinha cerca, calcula-se, 1.500 viúvas. Então, pensa bem o grupo que era de pessoas. Então, ele tinha alguns presbíteros com ele também, né? Pastores, anciãos, o nome que você queira colocar aí, que é presbítero, significa ancião, ou seja, aquele que está tomando conta, liderando, governando a igreja. Então, junto com Timóteo, existia alguns que estavam liderando. Então, ele chama a atenção de alguns princípios também em relação à liderança. Então, ele coloca aqui, no versículo 17, deve ser considerado merecedor de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, está falando de o sustento do presbítero. Então, as igrejas, então, aqui é o grupo, as igrejas têm a obrigação de sustentar os seus líderes, aqueles que estão exercendo autoridade sobre ela. É obrigação da igreja, está tomando conta disso. Aqui no versículo 18 diz, pois a escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, digno é o trabalhador do seu salário, e ele está trabalhando, então ele é digno do seu salário. As igrejas têm que dar o sustento àqueles que estão trabalhando na sua igreja. Isso é um princípio que é importantíssimo. Então, digno é o obreiro do seu salário. É lógico, existem exageros. Exageros, sim, existem exageros. Tem pessoas que estão usando do evangelho para enriquecimento. O evangelho não é para enriquecimento, é dignidade no seu salário. Se alguém vai por esse caminho e só tem essa provisão de renda, ele tem que entender que ele tem que viver com aquilo que Deus está dando, que a igreja está sustentando, que é de acordo com cada igreja. É claro, não adianta você pensar que uma igreja que está lá, Igreja Batista do Morumbi, que existem muitas pessoas ali que são muito ricas, uma igreja grande, muito rica, que o pastor de lá vai ganhar a mesma coisa que o pastor que está lá pastoreando a igreja, uma igreja pequena na favela da Rocinha. Claro que não, digno é o obreiro do seu salário, porque ele está pastoreando outras pessoas ali com uma condição financeira, e ele tem que ter pelo menos uma dignidade até para visitar as pessoas que estão ali, para ter uma condição melhor. Os filhos dele estudam em escolas que às vezes tem que pagar, o do outro em escola pública. Existe uma realidade de cada igreja, de cada local. Tem igrejas que você sustenta o pastor na África, se você mandar $20, eles são sustentados com $20. Lugares que a miséria, a pobreza é extrema. Como é que um pastor desse vai ganhar uma fortuna, sendo que a população, infelizmente, está numa extrema pobreza? Então, mas digno é o obreiro do seu salário. Então, se você pertence a uma igreja, pense sempre que você tem que dar dignidade aos pastores, aqueles que estão na liderança. Você quer o bem deles, que ele não fique preocupado com o dia a dia, com a corrida da vida, passando necessidade. É importante. Falo isso sim, hoje eu sou o pastor aqui, amanhã não serei, e vocês têm que continuar tendo essa mentalidade. Existem outros pastores também, que têm as suas necessidades dentro da igreja. Então nós precisamos ter isso. Uma vez eu fui numa reunião, e lá estava reclamando sobre essa questão, que muitos pastores estavam passando dificuldade, reunião de pastores, muitos
pastores estavam passando dificuldade, porque as igrejas não estavam atrasando seus salários, que não estavam pagando direito e tal, e que eles queriam criar, um deputado queria criar um cartão cristão, um cartão de crédito cristão, para que ele pudesse ter uma renda extra, para ele viver melhor. Eu levantei e falei, eu sou contra isso, sou contra. Eu sou suspeito, porque eu tenho uma profissão, sou médico, ganho, né? Eu tenho meu ganho como médico, tenho meu ganho também como pastor, mas tenho o meu ganho como médico que é melhor do que como pastor. E eu sou suspeito para falar, mas eu acho que se a igreja de vocês não está dando dignidade a vocês, para vocês viverem, vocês deviam orar para Deus mandar uma outra igreja para vocês irem. Porque se a igreja não quer pagar o mínimo para que vocês possam ter uma dignidade, viver com dignidade, essa igreja não merece ter pastor. Sinto muito, não merece ter pastor. Porque a provisão dos líderes, dos pastores, não é cartão de crédito, não é fundo não sei o quê, é a igreja que vai sustentar. É o que a Bíblia ensina. Então nós temos que fazer o que a Bíblia ensina, com dignidade, não para enriquecimento, não para que as pessoas explorem a fé dos outros e enriqueçam de todas as formas, não é isso, mas que tenha dignidade. Então, que esse seja assim um pensamento, né, de cada um de nós, né, em relação a dar dignidade a todos os que estão exercendo, né, o pastorado nas igrejas, não só aqui, mas em outras igrejas. Acho que todas tinham que dar dignidade para o seu pastor, para que ele possa exercer o seu ministério tranquilo, sem, né, passar dificuldade. Alguém falou alguma coisa? Não. Outra coisa aqui, que é importante aqui, não aceites denúncia contra o pastor, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você vai ouvir o que a pessoa está falando mal do pastor sem testemunhas? Alguém chega e fala assim, o pastor Rimac deu um cheque sem fundo, cadê a prova? Quero prova, eu quero testemunha, eu quero ver, senão eu não vou aceitar, porque o diabo, para difamar, especialmente a liderança da igreja, porque quando ele difama a liderança da igreja, um líder cai em pecado, muitos caem junto, muitos ficam decepcionados. Então a intenção do diabo, mais do que tudo, é derrubar os líderes. Então quando alguém vier acusar, você tem que pedir prova, não pode ser de qualquer jeito. Então se uma pessoa chega falando de um pastor, seja de qual igreja, você tem prova para você estar espalhando isso? Não tem não, então fica calado. Se você tiver prova, tiver testemunho, você vai levar isso para a igreja, para que haja correção. Agora, se você não tem prova, então é importante a gente ter esse cuidado, porque tem gente que espalha coisas dos pastores que muitas vezes não são verdades, para difamar, para trazer problemas. Ele sai espalhando, pastor fez isso, pastor fez aquilo, pastor, cadê as provas? Tem que ter prova. Então a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Oi. Sim, tem que ter prova. Sim, sim. Agora, no versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha que coisa séria. Então, quando um pastor, ele realmente pecou,
ele errou, o que tem que ser repreendido na frente? Escondidinho? Na frente de todo mundo, para que todos os outros também temam. Então a igreja, quando o pecado, é claro, o pecado é pecado para Deus de qualquer forma, o seu pecado para Deus, como o meu pecado para Deus é pecado, e ponto final. Mas é lógico que algumas pessoas, quando elas pecam, o estrago é muito maior. Então, se o estrago é muito maior, a repreensão tem que ser mais dura. E aqui está dizendo, né, de forma muito clara, se o presbítero, se o pastor pecou, Timóteo, Paulo dizendo para ele, repreendam na frente de todos. Então tem prova, já comprovou tudo, então a repreensão, a disciplina dele vai ser na frente de todos. Aí no versículo 22, ele ainda fala, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do pecado de outro, conserva ti mesmo puro. Então dizendo o seguinte, não imponhas as mãos de qualquer jeito. Você pode, qualquer um consagrando pastor? Não, é sério, gente. As pessoas, a gente pode errar, claro, pode colocar uma pessoa que mostrava que tinha qualidades, que era sério, lá na frente ele errou, pecou, caiu na fé, seja o que for, mas não pode ser neófito na fé, converteu e tal, daqui a pouco, há uns anos atrás aqui, veio um rapaz novo convertido, e falou, pastor, Deus me chamou para ser pastor. Eu falei, que bom, então você vai estudar, vai crescer, trabalhar na igreja. Não, você já trabalhou alguma coisa na igreja? Não, ainda não, né? Tem pouco tempo de batizado e tal. Pois é, trabalhar na igreja, a gente vê, você estudar e tudo. Mas Deus me chamou para ser pastor, eu quero ser pastor. Como assim? Não é assim que funciona. O senhor podia me consagrar. Como assim? Estou entendendo essa história, essa conversa? Não é assim, meu filho. Você primeiro tem que ser experimentado, você tem que passar pelas provas, você tem que trabalhar na igreja, você tem que mostrar o seu trabalho. Não é assim. Aí você sai consagrando, pastor para tudo quanto é lado, e eles saem por aí fazendo uma asneira. É o pastor, é o pastor, é o pastor. Não. Tem que ter critérios, tem que analisar a vida da pessoa, ver se há seriedade, se tem, né, qualidade, se tem conhecimento bíblico, se realmente tem dado bom testemunho de vida cristã. Não está aconselhando, não é porque fala bonito e chegou na frente e fala bonito que vai sendo consagrado, não. Tem que ter vida, tem que ter vida, não é? Então, Paulo está mostrando aqui de forma clara. Então, são princípios que foram colocados que servem até hoje para a gente. Digno é o obreiro do seu salário, né? Não precipita em colocar as pessoas, né? Não aceita denúncia de qualquer forma, mas se tiver prova, tem que ser duro na correção. Porque é líder, e o líder tem que ser chamado de forma dura na correção, porque teoricamente ele tem mais conhecimento bíblico que os outros, teoricamente ele tem mais tempo de cristão que os outros, e a liderança que foi colocada sobre as suas mãos, ele tem que ter responsabilidade, é muita responsabilidade, tem que ser exemplo. Então às vezes, né, em tudo, às vezes nos pequenos detalhes, a gente tem que estar dando exemplo. Oi. Como é que é? Folheto? Falta de ética, vai distribuir para os ímpios. Na porta da igreja, distribui o folheto delas, vai distribuir em outro lugar, é falta de ética, jamais nós faríamos isso, né?
E aqui ainda ele fala assim, ó, no versículo 23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. O que ele está dizendo para Timóteo aqui? Cuida da saúde. Tinha o omeprazol para o estômago dele? Não tinha, né? Não tinha remédio para estômago. Então o que eles tinham era tomar um pouco de vinho, porque a água, a qualidade da água era muito ruim. A qualidade da água ruim. Então estava orientando ele cuidar da sua saúde. Então os presbíteros, as pessoas, tem pessoas assim, eu conheci um pastor que um dia ele falou comigo assim, rapaz, tem 8 anos que eu não saio de férias. Falei, ué, você não está obedecendo a Bíblia? Até Deus descansou no 7º dia. Jesus Cristo parou para descansar, muitas vezes. Você vai adoecer, vai ficar com depressão e não vai poder ajudar mais ninguém. Ele arregalou um olho assim, é lógico, está errado. Tem que cuidar da saúde, tem que fazer suas atividades físicas, tem que alimentar corretamente. Se tem um problema de saúde, vai cuidar. Paulo está dizendo para ele aqui, de forma clara. Então, aprender a delegar, claro, está ensinando, ele, o tempo todo aqui ele está ensinando, né? Quando você colocar a mão sobre um presbítero, que seja gente experiente, que não vai dar problema, porque depois dá mais problema que tudo. Então, aprender a delegar, são princípios que norteiam a igreja até nos dias de hoje. Então não adianta uma igreja que quer exigir do seu pastor que ele não saia de férias, que ele não cuide da sua saúde, que ele não tenha tempo para ele, não tenha tempo para a sua família. Está errado. Tem que ter tempo para todas as coisas. Fazer a obra de Deus, mas tem que ter tempo para todas as coisas. E a gente tem que ensinar isso através do exemplo e através do ensinamento. Você também tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua família, você tem que ter tempo para todas as coisas. Então é importante que vocês façam isso. E para nós terminarmos, que já está terminando o nosso tempo, versículo 1 e 2, eu mesmo vou ler aqui. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considere digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Em relação aos servos, naquela época existia uma população de escravos muito grande, era muito escravo, né? Calcula-se que mais de 40% da população eram de escravos no mundo. Eles tinham um senhor. Trabalhavam. E aqui serve para nós, hoje que somos funcionários de alguma instituição, e somos também patrões, mas aqui especialmente está falando para os funcionários, né? Porque são funcionários e estava falando ali para os escravos. Então, diz o seguinte, considere todos os servos que estão debaixo de julgo, considere digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, considerem o seu patrão, mesmo que ele seja ímpio, você tem que ter respeito por ele, ele é o seu patrão. Ele é o seu patrão. Junta na roda de escarnecedor e fica falando mal do patrão, não. Você fala, gente, vamos orar pelo patrão. Ele está ruim demais, Deus pode mudar o coração dele. Deus pode movimentar as coisas. Tem que orar pelo patrão. Tem que considerar o patrão. Você tem um emprego. Graças a Deus, tem 14 milhões, 13 milhões e tanto de desempregados no Brasil atualmente, e você tem um emprego. Graças a Deus por isso. E aí, ele fala assim também os que têm Senhor fiel, não o tratam com desrespeito. Por quê? Porque tem gente que acha que assim, não, meu patrão é crente, eu sou crente, também nós somos da mesma igreja, então eu posso faltar ao serviço, eu posso chegar atrasado, ele não vai me mandar embora, que nós somos irmãos em Cristo.
Misericórdia, isso não é papel de cristão. Se o seu patrão ainda é crente, trabalhe ainda mais, é o que a Bíblia diz, né? Trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Estamos botando regras dentro do trabalho. Primeira CLT que está aqui, ó. Paulo colocando a CLT aqui, CLT cristã. Trabalhar bem. Se não é crente, trabalho bem para quê? Para um bom testemunho. Poxa vida, fulano é o melhor funcionário que eu tenho aqui. Poxa vida, a gente vê Jesus na vida dele. Porque quando a gente está em dificuldade, ele acode. Ele ora, eu vejo às vezes ele orando. Ele, quando está com uma dificuldade na empresa, quer que eu oro, meu patrão? Nós vamos orar por isso, Deus vai abençoar. Agora, se é crente, trabalha ainda mais, porque eu estou trabalhando numa empresa que o patrão é crente. Nós temos que torcer para que ela sobressaia, para que ela cresça, porque ela crescendo, eu cresço também, e meu patrão crescendo, a obra de Deus vai crescer, porque se ele é um bom crente, amado e fiel, ele é bom dizimista, ele ajuda nas obras sociais, ele é um crente valoroso. Então nós temos que estar pensando sobre isso. Então a palavra de Deus, ela tem ensinamento, gente, o que eu amo essa palavra de Deus por isso, ela tem ensinamento para tudo na nossa vida, tudo na nossa vida. Ensina a gente a lidar com viúva, ensina a gente a lidar no trabalho, ensina a gente a lidar com pastores, né? Ensina a gente a lidar com de um modo geral, como é que nós tratamos as pessoas, com respeito, com amor. Aí vai haver harmonia, havendo harmonia, um ambiente bom para a gente viver, para a gente ser feliz. Tudo, a Bíblia nos ensina tudo, tudo. Não tem nada, nenhum assunto que a Bíblia não nos ensina, para a gente ser feliz na terra e ser abençoado na terra. E eu espero sim que você tenha captado, né, a mensagem que foi ministrada e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Leia depois com calma esse capítulo e fala: Senhor, me ajuda a colocar em prática, ajuda eu a fazer dessa forma. Quando a gente ouve alguma coisa e a gente chega em casa, lê novamente e fala: Senhor, me ensina, você vai ver como vai fixar na sua mente, e isso vai ficar para a sua vida toda, e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Deus, como ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, quando nós vemos aqui uma igreja, Paulo está falando para uma igreja que precisava de harmonia, que precisava um exortar o outro, porque nós erramos na nossa caminhada, nós precisamos de correção, os pastores precisam, as viúvas necessitam de orientação, cada irmão necessita, a gente como funcionário de uma empresa, a gente necessita. Ó Deus, que o Senhor trabalhe na nossa vida, e que possamos dia a dia crescer. Te agradeço, ó Deus, porque a tua palavra é viva, penetrante, eficaz e transformadora. O Senhor pode transformar a nossa sociedade. Começa transformando a nossa vida, para que possamos levar a mensagem do Senhor e a nossa sociedade ser transformada. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus continue falando ao seu coração.